Olá, pessoal. Bom, agora a gente vai começar efetivamente a aula desse semestre, né? E a nossa primeira aula desse segundo semestre, do sexto período. E o tema é equiparação salarial. Só que nesta primeira aula, efetivamente, eu vou passar alguns conceitos, explicar alguns conceitos para vocês que são importantes que vocês dominem antes da gente efetivamente entrar na equiparação salarial. Tá? Às vezes a gente está habituado, né, a lidar com esses conceitos, então quando a gente vai dar aula, a gente imagina que todos os alunos sabem o que significa, porque é algo tão simples, é algo tão usado no cotidiano do direito do trabalho, e às vezes a gente esquece que esses conceitos básicos os alunos não dominam. Né? Então, como vocês estão tendo contato com a matéria esse ano, alguns conceitos eu preciso passar em relação aos temas que a gente vai ver. Primeiro, eu coloquei para vocês, tá? Aí na nossa sala virtual, além desse vídeo, né, o vídeo de apresentação da disciplina, e uma apostila que tem o tema equiparação salarial, os slides, né? 13º e as férias, que são os próximos três temas que a gente vai ver, tá bom? Aí, quando terminar férias, a gente vai entrar em outros temas, eu vou passando as apostilas com os temas atualizados para vocês, tá? Então, nós temos aí os slides dos três temas que a gente vai ver neste primeiro momento agora, tá bom? Então, a gente vai começar com a equiparação salarial, a gente vai entrar no 13º, depois a gente vai ver as férias. Aí, encerrando, a gente começa um novo tema. Eu acredito que já é jornada de trabalho, se não me engano. Aí eu vou passando um material novo para vocês, tá bom? Espero que quando chegar em jornada a gente já tenha aulas presenciais, né? Mas enfim, e só lembrando que as dúvidas podem continuar sendo mandadas e enviadas por WhatsApp, como a gente sempre tem feito, tá? Então vamos lá. Abrindo os slides aí, tá lá, equiparação salarial. Aí eu coloquei alguns pontos ali, né? Primeiro, qual que é a diferença entre saldo de salário e diferença de salário? Por que é importante dominar esse conceito? Porque a equiparação salarial, os requisitos que nós vamos ver na aula que vem, né, na próxima aula, é importante por quê? Por que eu vou pedir equiparação salarial? O que isso gera para o meu cliente? O que é equiparação salarial? Né? Resumidamente, equiparação salarial ocorre quando um trabalhador que faz tudo e tem os mesmos requisitos que a lei traz em relação a outro trabalhador, a outro colega de trabalho, né? Especialmente fazendo as mesmas funções, as mesmas tarefas, contratado praticamente no mesmo tempo, num espaço curto de tempo, né, de diferença, trabalhando no mesmo local, no mesmo estabelecimento, no mesmo empregador. Né? Se esses trabalhadores fazem praticamente tudo igual, não tem por que um ganhar mais que o outro. Tá? A gente vai ver os requisitos, né, na próxima aula, mas resumidamente é isso, ou seja, um trabalhador faz tudo que o outro faz, né? Trabalha no mesmo estabelecimento, mesmo empregador, né? Faz as mesmas tarefas, foi contratado praticamente junto. Por que o outro ganha 2.000 e eu ganho 1.000? Por quê? Né? Pode existir alguma diferença, algum critério que faça, né, essa diferença de salário? Sim, pode existir alguma coisa que justifique isso. Mas se não existir nada que justifique essa diferença, legalmente falando, né, o meu cliente, que é esse empregado que a gente chama de paragonado, paragonado é aquele que ganha menos, é aquele com quem ele quer, aquele que quer se equiparar. Aquele que ganha mais chama paradigma. Paradigma é a minha referência. É o meu colega de trabalho que ganha mais do que eu e eu quero ganhar igual. Né? Então eu quero me equiparar salarialmente a ele. Então veja, que isso gera? Poxa, eu estou ganhando R$ 1.000 por mês. O meu colega ganha 2.000. Né? Eu vejo que todos os requisitos estão presentes da equiparação, ou seja, eu teria direito a ganhar a mesma coisa que ele. Né? O que eu vou pedir na justiça? Eu vou pedir para o juiz, olha, juiz, eu quero equiparação salarial, eu quero ganhar a mesma coisa que ele. O juiz fala, tá, mas o que exatamente você quer? Eu quero a diferença do salário dele neste período que eu trabalhei igual a ele, ganhando menos.
Então, veja, o pedido da equiparação salarial é a diferença de salário em razão da equiparação. Se eu, paragonado, trabalho exatamente como paradigma e estou ganhando 1.000, ele está ganhando 2.000, o que, que eu quero com a equiparação? Eu quero ganhar os 2.000. Mas se eu já ganho 1.000, 2.000 menos 1.000, eu quero os 1.000 de diferença. Então eu vou ter aí, eu tenho 5 anos da prescrição quinquenal, né? Se eu trabalhei com ele 6 anos, 7 anos, tudo igual, do mesmo jeito, pelo menos os últimos 5 anos do ajuizamento, eu consigo essa diferença de salário. Então, isso é um direito muito grande, porque imagina, no caso de uma pessoa que tem R$ 1.000 de diferença, ou seja, ele vai ter direito a ganhar R$ 1.000 por mês, mais os reflexos desse R$ 1.000 em 13º, em férias, em FGTS, porque veja, tudo vai ser calculado, vai ter que ser recalculado com base nos 2.000. Então, quer dizer, eu ganho 1.000, o juiz vai ter que falar, bom, então seu salário seria o correto 2.000, eu vou tirar 1.000 e vai sobrar 1.000. Então, você vai ter direito a uma diferença de salário de R$ 1.000 todo mês, e essa diferença, esses R$ 1.000, ainda vai refletir no 13º desses últimos 5 anos, nas férias. Por quê? Porque o seu 13º foi calculado sobre 1.000 e tinha que ser sobre 2.000. As férias foi calculado sobre 1.000 e tinha que ser sobre 2.000. Então, a diferença de salário mais os reflexos. Né? Ou seja, só de diferença de salário você calcula. 5 anos é o tempo máximo que você pode cobrar, os últimos 5 anos do ajuizamento. 5 anos. São 60 meses. 60 meses. A R$ 1.000 de diferença por mês dá R$ 60.000 só de diferença. Só da diferença. Só de você conseguir se equiparar. Se você provar para o juiz que você realmente tem os mesmos requisitos em relação a outros, você tem direito a essa equiparação, né? Ao pedir a diferença de salário por equiparação, no meu exemplo, você já tem R$ 60.000. Só de diferença de salário. Estou entendendo? A diferença de salário. Por quê? Porque eu quero a diferença com o outro. Eu já ganhava 1.000 e ele ganhava 2.000. Então eu quero esses 1.000 de diferença. Né? Mais os reflexos disso, ou seja, mais o que eu teria direito em 13º, em férias, em FGTS, aproximadamente a uns 30% esse reflexo. Então vai ser uns 18, 20 mil reais aí de reflexo. Então quer dizer 60 mil de diferença de salário, mais uns 20 de reflexo. O que é o reflexo? É quanto esses 1.000 que eu estou ganhando, eu vou ter direito a ganhar mais de diferença, vai aumentar o meu 13º, as minhas férias, meu FGTS, porque o juiz vai ter que recalcular essas verbas que são pagas com base na remuneração, né, para poder me dar a diferença nessas verbas também. Meu 13º não era R$ 1.000, era 2.000. As minhas férias não eram R$ 1.000 e mais um terço, era 2.000 mais um terço. O meu FGTS não podia ser depositado 8% de 1.000, tinha que ser 8% de 2.000, né? Então veja, diferença de salário é isso. A diferença ocorre quando eu quero ganhar um salário maior. Eu já ganho um salário, mas eu quero o maior. Então, se eu tenho direito ao maior, eu vou pedir a diferença. Eu não vou pedir, olha, eu quero ganhar 2.000 por mês porque ele ganhava 2.000. Não, mas e os 1.000 que você ganhava? Você tem que ter essa, né? O juiz vai, obviamente, não vai pagar, mandar a empresa pagar de novo os R$ 1.000 para você. Ele não vai te condenar, não vai condenar a empresa a te pagar 2.000 por mês, né? Se o outro ganhava 2.000, você ganhava 1.000, então o juiz vai condenar a diferença, que é 1.000. Por isso que a gente fala diferença de salário por equiparação. Se eu provar a equiparação, com os requisitos que a gente vai ver na aula que vem, né, eu terei direito a essa diferença e aos reflexos dessa diferença em 13º, férias e FGTS. Isso pode, a diferença de salário não é só em relação à equiparação. Pode acontecer, por exemplo, isso é comum às vezes. A empresa é pequena, não tem assessoria, não tem RH, não tem contador direito, não tem nada, e ela vai pagar o que ela quer para o empregado. Então, vamos imaginar se o piso da categoria é 1.500 e ela paga 1.200. Então, o empregado está tendo aí direito a receber 1.500, porque é o piso da categoria, e a empresa está pagando 1.200. Então, ele tem uma diferença de salário de R$ 300 por mês, que ele vai ter que receber isso aí. Se ela não pagar agora, vai ter que ser judicialmente. Então, esses R$ 300 por mês é diferença de salário. Quando a pessoa entra na justiça, ela não vai pedir os 1.500. Ela vai falar
que a cláusula da convenção coletiva prevê que o piso era de 1.500, mas ele recebia 1.200. Então, ele quer a diferença de salário para os 1.500. Ele quer R$ 300 por mês de diferença. Entendeu? Então, isso é diferença. Ocorre quando você quer um salário maior e aí você vai descontar, né, subtrair do salário maior o salário que você ganha e vai sobrar a diferença. Essa diferença que você vai pedir na justiça. Né? Então, o pedido é a diferença de salário por equiparação, diferença de salário por pagamento a menor do piso. Né? Então, a diferença de salário é um direito que gera, se comprovado, se for devido, gera uma boladinha boa. Imagina se for nos últimos 5 anos. Né? Se você conseguir pegar 5 anos aí. Tá? Ainda tem os reflexos que eu falei para vocês. O reflexo 13º, férias e FGTS principalmente. Tá? Agora, o que é saldo de salário? A diferença é isso que eu acabei de explicar para vocês. A equiparação salarial gera diferença de salário. Saldo de salário são os dias de trabalho que você teve no mês, né? Então, você tem um saldo de salário, ou seja, se eu trabalhei 10 dias nesse mês, eu tenho direito a receber 10 dias de salário. A terminologia saldo de salário é uma terminologia típica de verbas decisórias, de rescisão contratual. Como assim, professor? Quando o cara é demitido, né, que dia que ele é demitido? Ele foi demitido no dia 4, né? Ele vai ter o aviso prévio, né, ele vai ter proporcional de 13º, proporcional de férias. Como ele trabalhou até o dia 4, lembra? Como é que fecha o mês? Como é que paga-se o salário do empregado? Se eu entrei, vamos imaginar que eu entrei, comecei a trabalhar com uma empresa dia 20 do mês. Fui contratado dia 20. O que ela vai fazer? Do dia 20 ao dia 30, ela vai fechar minha folha daquele mês. E até o quinto dia útil do mês seguinte, ela vai pagar esses 10, 11 dias que eu trabalhei aí. Eu vou receber proporcional. No comecinho do mês que vem, então vamos colocar assim. Eu entrei no dia 20 de maio para trabalhar. Maio 31. Do dia 20 ao dia 31, a empresa vai fechar a folha de maio. E no começo de junho, até o quinto dia útil de junho, ela vai me pagar os 11 dias de maio. Então, no comecinho de junho, eu vou receber proporcional. Só que em julho, eu já vou receber o mês certo. Porque aí, junho, eu já estou trabalhando na empresa, entrei em 20 de maio. Então, dia 1º de junho a 30 de junho, eu trabalhei o mês inteiro. Então, no começo de julho, até o quinto dia útil de julho, a empresa vai me pagar o salário cheio, porque eu trabalhei junho inteiro. Então, e aí assim vai acontecendo. Eu vou trabalhar julho, no comecinho de agosto, até o quinto dia útil de agosto, eu vou receber o salário de julho. Até o quinto dia útil de setembro, o de agosto. E assim vai. Se eu sou mandado embora no dia 4 de outubro, o que eu vou receber? Bom, eu tenho que receber ainda o salário de setembro, então, trabalhei setembro inteiro, vou receber em outubro. Até o quinto dia útil de outubro, eu vou receber setembro, certo? Vou ter direito ao aviso prévio, né? Só que eu trabalhei até o dia 4 de outubro, então eu tenho 4 dias de saldo de salário de outubro. Então, na rescisão contratual, vai vir assim, ó. O salário vai ser pago para você, vai ser depositado na tua conta, salário, né? No quinto dia útil de outubro, você vai receber. Verbas decisórias, aí vai ter lá. Saldo de salário, 4 dias. Por quê? Porque você foi mandado embora no dia 4 de outubro. Aí vai ter lá aviso prévio, você trabalhou menos de um ano, incompleto, 30 dias. Né? Proporcional de 13º, proporcional de férias. Né? Então, isso vai vir nas verbas decisórias. Então, saldo de salário é uma nomenclatura comum na rescisão contratual, para identificar quantos dias a pessoa, o trabalhador, prestou serviço, quantos dias ele efetivamente trabalhou no último mês. Então, se eu trabalhei até o dia 4, na minha rescisão eu vou ter 4 dias de saldo de salário. Se eu trabalhei até o dia 15, eu vou ter 15 dias de saldo de salário. Se eu trabalhei até o dia 25, eu vou ter 25 dias de saldo de salário. Mais o aviso prévio, mais proporcional de 13º, mais proporcional de férias. Então, saldo de salário são, em regra, os últimos dias que o trabalhador prestou de serviço, né, para aquele empregador, né, no último mês. No último mês. Então, você vai pegar o último mês, na hora que entrou no último mês,
Quantos dias ele trabalhou nesse último mês? 10, 12, 15? Isso é o saldo de salário. Aí a conta é simples, né? Você vai pegar o salário, dividir por 30 e multiplicar pelo número de dias que ele trabalhou. Se ele trabalhou 5 dias, eu pego o salário dele, divido por 30 dias, né? O mês em regra tem 30 dias, a média é essa. Então eu pego o salário, divido por 30 dias, vou achar o valor de um dia. Quanto que ele ganha em um dia? Eu multiplico por 4, 5, 10, 12, quantos dias ele trabalhou nesse último mês. E é o que eu tenho que pagar para ele na rescisão. Tá? Então, saldo de salário é uma coisa. São os últimos dias que eu trabalhei no último mês para aquele empregador que vai vir na minha rescisão. Diferença de salário é outra coisa. Diferença de salário ocorre quando eu estou ganhando menos do que eu deveria. Né? Eu ganho menos do que eu deveria ganhar mais. Então eu quero a diferença para o valor correto. Tá bom? Esses dois conceitos precisam saber bem. E aí tem mais dois conceitos importantes aqui nessa aula de hoje, que é importante vocês saberem. A diferença entre desvio de função e acúmulo de função e o que isso gera. Tá? O que é desvio de função e acúmulo de função? Veja, o nome já diz. E é muito simples. É só você olhar o nome. Se eu, olha só, vou dar dois exemplos. Se eu fui contratado para ser, sei lá, vamos pensar aqui, secretário, né, de uma empresa, secretário. E, além de ser secretário, a empresa me faz dar treinamentos para os clientes. Como um coach. Eu sou secretário e ainda dou treinamento. Primeiro exemplo. Eu faço papel de secretaria e também faço papel de professor. Segundo exemplo. Eu fui contratado para ser secretário com um valor de R$ 1.200 e estou trabalhando como professor. Eu dou treinamento. Eu não sou secretário. Eu dou treinamento. Só que o piso de quem dá treinamento, de quem é coach, quem é professor, quem é uma pessoa que faz esse tipo de treinamento, o piso é R$ 3.000. E o piso de secretário, R$ 1.200. Então a empresa me registrou como secretário, mas efetivamente eu nunca fui secretário, eu fui só no comecinho. E a empresa me descobriu um potencial e eu passei a ser um professor, dar treinamentos para os clientes e tal. Só que o piso é R$ 3.000. Veja, no primeiro exemplo, eu fazia atividade de secretário e também a de professor. Aqui há cúmulo de função. Eu tenho duas funções distintas. Secretário é uma função, professor é outra. Veja, tem que ser funções distintas. Não pode ser, eu sou secretário e também vou pagar conta, às vezes, do escritório, do local que eu trabalho no banco, tipo fazendo papel de boy. Eu, às vezes, tenho que fazer um café, limpar o local. Eu também quero. Aí não é acúmulo. Ah, mas não é com a limpeza? Diferente ficar mandando você limpar banheiro, você ficar. Não, secretário não tem que fazer isso. Mas é natural que a secretária ou o secretário faça também algumas tarefas inerentes à sua função. É isso que o juiz vai ver. Essa é a grande briga. Quais são as tarefas que são condizentes com a função de secretário? E todo dia num banco pagar uma conta, limpar a recepção, servir um café. Poxa, isso é uma tarefa inerente à função de secretário. É compatível com a função de secretário. Então a pessoa não vai conseguir acúmulo de função. Por quê? Porque o juiz vai analisar as tarefas que ela desempenha. Se as tarefas que ela desempenha é compatível àquela função que ela foi contratada, o juiz fala, isso não é acúmulo. Isso faz parte da tua função. Por que isso gera muita briga na justiça? Porque os contratos não são claros, os contratos não colocam especificadamente as tarefas que a pessoa faz, ou que ela deveria fazer. Né? Então gera muita dúvida. Né? Só que é um pedido difícil, acúmulo de função é um pedido difícil. Por quê? Porque o juiz só vai dar se ele identificar duas funções bem distintas uma da outra, professor e secretário. São duas funções muito distintas.
Aí o juiz vai dar. Professor e jornalista são funções distintas, né? Então, regulamentações diferentes. Aí sim. Veja, no segundo caso, no segundo exemplo, eu falei que era secretário, foi contratado como secretário, mas só desenvolvia a função de professor, que era o que ganhava mais, R$ 3.000. Aí é desvio. O acúmulo, o cara faz as duas. E o que ele ganha com o acúmulo, professor? Já vou ler para vocês aqui. A gente não tem na CLT, mas a gente tem uma lei, a lei do radialista, que é utilizada como analogia para situações de acúmulo de função. Se a convenção coletiva não trouxer, nós vamos buscar essa lei do radialista. A ideia é que a pessoa que faz as duas funções distintas ganhe o valor da maior função com pelo menos 40% a mais. 40% a mais. Tá? Então ela teria um plus, uma diferença de salário de 40%. Então ela deveria ganhar o salário de professor mais 40%. Tá? E quem é desvio, o que é desvio? Eu fui contratado para uma, que é secretário, mas eu sou professor. Então eu estou ganhando 1.200, eu deveria estar ganhando 3. Aí eu vou pedir diferença de salário. Aí não é plus, aí é diferença. Tá? Aí eu vou falar, olha, eu quero ganhar mais 1.800, porque se o salário de professor é 3.000 e eu sou professor, eu não sou secretário, eu quero os R$ 1.800 de diferença por mês. Então, tanto o desvio de função quanto o acúmulo de função, eles geram diferença de salário. Geram a mesma ideia da equiparação, geram diferença de salário. Só que o empregado tem que provar. Se o empregado está alegando que ele fazia duas funções, ele tem que demonstrar isso. Porque a carteira de trabalho dele vai ter um registro. O contrato de trabalho dele vai estar com uma função. É o ônus do empregado. Então, o que é acúmulo? Quando o empregado demonstra que ele realizava pelo menos duas funções bem distintas e ganhava a da função menor. Né? Ou ele ganhava a função maior e nada mais. Sem nenhum acréscimo, sem nenhum plus no salário, sem nenhum valor a mais, como diz a Carla Pérez, sem nenhum plus a mais. Né? Ele tem direito a esse plus, que é o que a gente vai ver aqui. Então, o acúmulo gera direito a um valor maior, a uma diferença. Tá? Então, o que você vai pedir na justiça? Diferença de salário ou plus salarial em razão do acúmulo de função, porque exercia a função de secretário e de professor. Né? Ah, professor, e se ele. Vamos pegar aqui, é a lei. Tá aí para vocês, tá? Artigo 13 da Lei 6.615. Faz assim, ó. Na hipótese de exercício de funções acumuladas dentro de um mesmo setor em que se desdobram as atividades mencionadas, será assegurado radialista, é uma lei que cuida do radialista, mas é usada por analogia aos demais. Inciso 1. 40% pela função acumulada, tomando-se por base a função melhor remunerada. Então veja, o cara que é secretário e professor e está ganhando só R$ 1.200, a empresa está lascada. Porque ele vai conseguir, primeiro, receber a diferença para o professor. O professor é 3.000, então ele vai receber só de diferença para o professor 1.800. Só como ele faz as duas, ele tinha direito a ganhar os 3.000 mais 40%. Quanto é 40% de 3.000? R$ 1.200. Então, só do plus é 1.200. Mas ele está ganhando 1.200. Olha só a diferença. Olha quanto que não dá um pedido nessa ação. Ele tinha que ganhar 3.000, mais 1.200, que é o plus pelo acúmulo, porque ele fazia as duas. Então, ele tinha que ganhar R$ 4.200. Então, cadê meu calculador? Tem calculador aqui. Calculador, não sei onde está. R$ 4.200, vamos fazer de cabeça. Ele tinha que ganhar 4.200. Ele está ganhando 1.200. Então ele vai pedir R$ 3.000 de diferença de salário. Por quê? Porque ele teria direito a ganhar o valor da maior função mais 40%. Então, acúmulo gera. Né? Agora, olha o que o 456, parágrafo único da CLT diz. A falta de prova em relação à função, ao contrato, ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, ou seja, não tem no contrato de trabalho cláusula sobre isso, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal.
Então, por isso que é difícil dar acúmulo, porque os contratos não prevêem as tarefas, os detalhes, né? A CTPS também não, prevê só a função. Então, o empregado ele tem que ser muito claro, e tem que ficar claro para ele, para o juiz, que para dar acúmulo de função, ele conseguir a diferença, esse plus, né? Plus a mais, ele tem que demonstrar que realizava duas funções bem distintas. Se ele alegar que tinha acúmulo de função, mas o que ele alega que é uma outra função, o juiz entende que são tarefas compatíveis com aquela função que ele exerce, ele perde o pedido. Então tem que ficar muito claro para o juiz, né, que são duas funções bem distintas, senão ele perde. Tá? E o desvio de função é a mesma coisa. Ele foi contratado para uma e fazia outra. Aí no caso do desvio, ele só vai conseguir a diferença, não vai ter nenhum plus. Né? Então ele foi contratado como secretário, mas ele não trabalhava como secretário, era professor. Então ele tinha direito a 3 mil, mas ganhava 1.200. Aí ele vai ganhar 1.800 de diferença de salário. Aí você vai pedir diferença de salário pelo desvio de função. A mesma coisa. Você tem que provar que a função que ele exerce é bem diferente daquela que está na carteira e que tem um piso que paga-se mais pelaquela função que ele está exercendo, né? Maior que aquele valor que está na carteira, remunerando uma função menor. Então, acúmulo de função e desvio de função são pedidos que geram diferença de salário. E quando gera diferença de salário, esse pedido é um pedido importante na inicial, porque além dele gerar essa diferença simples todo mês, ainda vai refletir no 13º, nas férias, no FGTS. É por isso que às vezes uma ação trabalhista ela fica gorda, porque você começa a investigar com o cliente, analisar, conversar, você vai descobrindo as coisas, né? E aí a ação vai inchando, né? Só que você não pode esquecer que na maioria das vezes, vamos dizer, em 90% dos casos, né, o ônus é do empregado. É claro que o ônus a gente só vai ter certeza quando o réu contestar, para a gente saber se ele vai atrair o ônus ou não, né? Vai atrair o ônus da prova ou não, com base nas alegações dele. Mas, via de regra, você já tem que pensar, ao montar uma inicial com pedidos como esse, por exemplo, a empresa vai falar o que quando eu alegar acúmulo de função? Que não existia, que a função que ele fazia era aquela ali, né? Que está no contrato, que está na carteira. Ela está provando documentalmente. Quem vai ter que desconstituir essa prova? O autor. O autor vai ter que demonstrar como testemunha que aquilo que está no documento não é verdadeiro. Então o ônus é dele. Então eu já sei que quando tiver pedido de desvio de função, acúmulo de função, o ônus é do empregado. O ônus é do autor. Eu já sei que eu vou ter que provar. Porque a empresa vai falar, não, ó, tá aqui, o contrato, é isso que ele fazia, né? Ela vai negar e o ônus vai ser dele. A equiparação, a princípio, começa também, o autor tendo que provar os requisitos, mas vocês vão ver que na prática, a empresa, na maioria das vezes, aí nesse caso, na equiparação salarial, em 95% dos casos, a empresa acaba atraindo ônus para ela. Eu vou explicar isso para vocês. Né? A empresa, muitas vezes, ao contestar a equiparação, ela fala, olha, não tem equiparação porque ele não trabalhou no mesmo estabelecimento. Aí ela vai ter que provar que não trabalhou no mesmo estabelecimento. Né? Ele não era a mesma função. Então, aí a empresa que vai ter que provar que a função era diferente. Então, veja, na equiparação salarial é comum a empresa atrair o ônus para ela. Né? Então, o empregado fica numa situação um pouco mais confortável. Ele sabe que ele vai pedir equiparação e ele já imagina o que a empresa vai contestar, mas aí é ela que vai ter que provar. Né? Agora, no desvio, no acúmulo, o ônus é dele, porque a empresa, no mínimo, ela vai negar e vai juntar o documento com a função. Tá? Então, esses pontos, gente, é bem importante nessa aula de hoje, para que vocês entendam quando eu falar diferença de salário, saldo de salário. Tá? Então, entendeu? Desvio de função. Fui contratado por uma função, mas não faço essa função. Faço outra que eu deveria ganhar mais, mas eu estou ganhando o valor da função que está anotado na carteira, que é a que eu não faço. Então, eu vou querer a diferença. Acúmulo, eu faço a que eu fui contratado e mais outra diferente. Então, eu vou ter direito a ganhar a diferença para essa outra que eu faço, se ela for maior, né? Se ela não for maior, professor, e se eu trabalho em duas funções, e por exemplo, de professor é de secretário, eu sou secretário e professor, e a empresa me remunera de professor, me remunera os 3 mil.
Mas eu sou secretário e sou professor. Então, aí você vai ter direito aos 40% a mais. Então, aí você não vai ter os R$ 3.000 de diferença. O que nós, no primeiro exemplo nosso, o que acontecia? O cara ganhava 1.200, que era o secretário, mas ele também era professor. Então, ele tinha que ganhar 3.000 mais 40% acima de 3.000, que dá 4.200. E aí, 4.200 menos 1.200 que ele ganhava, ele tinha direito a 3.000 de diferença, né? Porque era a diferença mais o plus. Se ele já ganha 3.000, eu não vou pedir diferença pela função, eu vou pedir só o plus, só o acúmulo. Falar, olha, juiz, eu, o empregado trabalhava como secretário e como professor, ele ganhava de fato a função de professor, a maior função, R$ 3.000, mas a legislação determina que quando tem acúmulo, ele tem direito a ganhar mais 40% sobre a maior função. E ele não ganhava esses 40%, que dá R$ 1.200. Ele só ganhava os 3.000. Então eu vou querer esses 40% de diferença de salário, pelo plus que ele deveria ganhar. Certo? Então, se for nesse caso, ok, você vai pedir só o plus. Agora, o problema é que eu falei para vocês, é quando o cara ganha menos, você ainda vai pedir a diferença para a função maior que ele também faz, né, outra função que ele também faz, mais o plus. Né? Então, aí é duas coisas ali no mesmo pedido. A diferença mais o plus. Né? Então, veja, você tem que entender isso. Acúmulo e desvio são duas coisas distintas, não pode misturar. É só lembrar, acúmulo, acumulou, faz mais de uma função diferente. Desvio, desviou, ele não faz uma função que ele foi contratado e faz outra que ele deveria ganhar mais, está ganhando menos. Tá? Então é isso. Acho que para a aula de hoje, né, com a apresentação e com essa introdução, a gente encerra. E na próxima aula eu vou entrar nos requisitos da equiparação. Aí eu vou falar só da equiparação. A gente já sabe que a equiparação gera diferença de salário. A gente já sabe que a equiparação, quem pede a equiparação, o reclamante, o empregado, chama paragonado. Tá? E com quem ele vai se equiparar chama paradigma. Ele precisa na inicial, o reclamante ou paragonado, precisa na sua inicial citar o nome do paradigma. Ele precisa dizer quem é o paradigma. Ele não pode falar assim, tinha um trabalhador que fazia a mesma coisa que eu, ganhava quem? Era o João. João do quê? Qual era o nome do João? O que ele fazia? Que setor ele trabalhava? Ele precisa detalhar quem é esse empregado, paradigma, que ganhava mais fazendo exatamente as mesmas coisas que ele. Tá? Então é extremamente importante, porque senão o pedido é inepto. Como é que a empresa vai contestar o teu pedido de equiparação se ela não sabe com quem você está alegando a equiparação? Ela não sabe qual é o empregado que você está alegando. Tá? Então, isso nós já vamos partir para a próxima aula já sabendo que quem pede equiparação é paragonado, com quem eu quero me equiparar chama paradigma. Tá? E que o reclamante, paragonado, tem que especificar os dados, o nome, tudo, do paradigma na inicial, senão o juiz vai falar, olha, não tem como contestar esse pedido, eu vou declarar, reconhecê-lo como inepto. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai começar com o artigo 461. Eu coloquei para vocês nos slides os requisitos. Nós vamos comentar esses requisitos, né? E a súmula 159. A súmula 6, ela basicamente repete algumas coisas, né? Esclarece. Aí a gente fala na aula que vem, a gente encerra a equiparação. Começa efetivamente a equiparação e encerra. Tá bom? Então, até a próxima aula. Bons estudos e vamos que vamos, porque esse semestre vai dar tudo certo, as coisas vão, se Deus quiser, voltar ao normal. Até mais.